ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Estender assim, para mim, eu preciso liberar um pouco da unção. Quem não tiver unção pode abaixar. Não tem todo mundo, né, irmão? Pessoal, eu vi gente que fez assim, mas o orgulho, né, a humildade passou um pouquinho longe. Mas amém, a igreja é toda abençoada, todo mundo tem unção, né? Vocês vão liberar um pouquinho para mim, amém? Eu preciso que a gente libera unção, você põe a mão na cabeça dos outros, né? Toca na orla e sai. Mas você vai liberar agora em nome do Senhor. Preciso de uma cobertura para a vida espiritual. Os obreiros aí, aleluia. E nós vamos agora orar. Orar para quem? Você vai orar para mim, eu preciso de bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O demônio querendo entrar no microfone, mas já foi expulso. Entrou e tomou um choque espiritual. Diga assim: Senhor meu Deus, eu libero o que tem na minha vida, que é bom, santo, poderoso, para a vida do teu filho, pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado dele, da esposa e do filho e da igreja. Pai amado, em nome de Jesus, enche ele até transbordar, em nome de Jesus. Agora, ó Espírito Santo, viemos aqui para ouvir a tua voz. O Senhor falou na oração, o Senhor moveu no louvor. Agora fala mais uma vez o profundo, o escondido. Neste instante eu libero para a vida dele o que eu tenho de melhor, em nome de Jesus, amém. Eu recebo em nome do Senhor. Queridos, abre comigo o livro Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Abre comigo Marcos, capítulo 5, com alegria, irmãos, com alegria, com graça, com determinação. Você vai num texto e nós vamos, como eu estou fazendo ultimamente, nós vamos passear pela Bíblia e ler passagens em estado de batalha, de guerra, em nome de Jesus. Então abre Marcos. Quando você abrir em Marcos capítulo 5, não olha a mensagem e diz assim: ah, essa de novo. Não faz isso não, porque não te atente para as coisas passadas. Deus é Deus de coisas novas. Deus sempre tem revelação. Eu acho que está soprando um pouquinho, tá não? Deus é Deus de revelação. Marcos capítulo 5, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Abriu Marcos 5? Olha o que vai dizer. Quem não trouxe a Bíblia, que eu acredito que todos que têm trouxeram, você pode acompanhar aqui, mas eu vou ler na minha Bíblia aqui. E chegaram a outra margem do mar, da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro ou peço por Deus que não me atormente. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos,
e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e os campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado e o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe, dizendo: sai do nosso território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Palavra de Deus. Irmãos, eu já conheci pessoas que trabalham dentro de igreja e que não creem em espíritos malignos. Eu já conversei com pessoas assim. Trabalha para o Senhor Jesus e duvida da operação de demônios. Eles dizem que isso tem a ver mais com o psicológico, tem a ver com a mentalidade fraca, que não vem ao caso, mas que tem pessoas assim. Pessoas tidas como liberais, eles não creem nesse mundo sobrenatural. Eu fico sem entender, eu abro parênteses para dizer que eu fico sem entender como que alguém é capaz de acreditar em Deus e não acreditar em questões sobrenaturais, mas tem essas pessoas, E não estou dizendo que com isso você tem que acreditar nos demônios, mas tem um escritor muito famoso que ele fala que ele não duvida da operação de Satanás. Em primeiro lugar, por que ele não duvida? C.S. Lewis, ele fala isso. Por que ele não duvida? Em primeiro lugar, porque em toda a cultura da humanidade, a mais remota e a mais distante que os historiadores e arqueólogos conseguem identificar, lá tem a manifestação de um espírito demoníaco, pintado na parede, escrito na pedra, deixado em algum papiro. Em toda a cultura da humanidade tem relatos de seres malignos, perversos, que atuam sobre a natureza, sobre os animais e sobre a mente dos homens. Então esse escritor diz que a primeira coisa que ele não duvida, em primeiro lugar, porque em toda a cultura tem fatos de seres malignos, cultura que não conhece um ao outro. No canto do outro do mundo, lá tem as mesmas verdades, com outras palavras, mas o mesmo conteúdo escrito. Ele diz que esse é o primeiro motivo que, quando perguntou em uma entrevista, ele falou: eu creio que existe o ser maligno. Segundo motivo que ele diz: porque a ciência não prova que não existe, até porque ela trabalha com os fatos, e ainda que os fatos e as filmagens mostram que existe coisas extraordinárias para o mal, como o filme que foi lançado há alguns anos, uns 30, 40 anos atrás, do Exorcismo, feito e patrocinado ou apoiado até para a própria Igreja Católica, é uma prova que alguma coisa sobrenatural acontecia com as pessoas. Então ele fala: primeiro, a cultura em todo o mundo mostra que tem seres terríveis. Segundo, a ciência não diz que eu não devo acreditar. E terceira prova que ele diz por que ele sabe que existem seres malignos, ele responde assim: porque crendo não no poder dele para atuar na minha vida, mas C.S. Lewis ele diz: porque crendo nesses seres malignos, que eles existem para destruir a vida dos outros, eu consigo responder muitas coisas do comportamento humano que eu não crendo eu teria dificuldade. É uma explicação que eu admiro pela sabedoria que é esse grande escritor. Então ele prova ele define essas três coisas. E aqui dentro da Bíblia, entre várias outras passagens, mas essa, ao meu ver, é uma passagem que mostra uma realidade da ação de Satanás, que como essa eu não consigo encontrar outra igual, em tantos detalhes. Uma passagem que vai caracterizar
a manifestação de Satanás na mente do homem e mostrar qual é o resultado daquele ser humano, do animal, ou até mesmo da natureza, que não está incluído aqui, mas vai demonstrar de certo modo, o que acontece quando o espírito maligno possui aquele ambiente, aquele estado e começa a reinar. Aqui nós temos o endemoniado que vivia na região de Gadara. E as características deste homem é muito clara para qualquer um que não precisa de profundo conhecimento para ver que o diabo cumpre as 3 coisas que o Evangelho de João descreve: mata, rouba e destrói. É o que ele faz, e aqui ele faz na vida deste homem. O ser maligno, o demônio está querendo voltar. Repreender em nome de Jesus. Podia providenciar o meu telefone uma vez, para não ter problema. Microfone. Me ajuda. Tem um da Beri, o outro aqui. Pode tirar ou vai dar aquele barulho aqui? Olha aí, pode ser um cabo menor que eu vou andar menos. Então, quando você resolve. Queridos, e falando sobre espíritos malignos, o Senhor me deu uma visão. Uma já faz em torno de 1 ano e outra semana passada. E eu preciso comunicar com a igreja, depois eu vou voltar ao texto. Preciso comunicar aqui. A ação do ser maligno não é apenas entrar na mente, no corpo de um ser humano e levar ele ao estado de escravidão. Não é apenas isso, não é apenas isso. Satanás, ainda que não possui o homem no seu intelecto, nas suas emoções e nas suas atitudes, eu não sei como exatamente ele faz, mas ele paralisa diante de portas que era para abrir para você, e ele não permite que ela seja aberta, também ele faz isso. O Senhor me mostrara, em torno de 1 ano atrás, 3 espíritos malignos, do tamanho dessa porta inteira ali da igreja, talvez 5 metros, eu não sei, paralisados na porta deste templo. Eles ficavam parados como que generais, paralisados na porta ali, como guardiões, mas eles não estavam guardando o que estava aqui dentro, eles estavam não permitindo que entrasse quem queria. 3 espíritos malignos. Na época nós oramos muito, eu falei isso na reunião, acho que comentei sobre a igreja, e nós temos orado. Mas logo depois que apareceu esses 3 espíritos malignos, numa visão que o Senhor me deu, eu recebia telefonemas de pessoas que diziam assim: pastor, eu saí da minha casa para ir à congregação, ao templo, e quando eu assustava que não encontrava alguém no meio do caminho, e conversava, e quando eu olhava, já era 8h45, não conseguia chegar. Estou contando uma coisa de fato, irmão, não é algo inventado, isso aconteceu aqui. A pessoa me ligava e dizia assim: eu já fui e andando eu perdi a noção de como chegava aí. Não vou mentir diante da igreja, no altar. E certa vez eu conversava com a mulher, ela me perguntava o endereço da igreja, e quando ela perguntava o endereço da igreja, e eu comecei a relatar para ela o endereço e os dias de culto, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu confesso que esse dia eu assustei. Esse dia eu assustei. Quando ela me perguntou o endereço da igreja, troca o cabo, então pode ser um cabo menor. Quando ela me perguntou o endereço da igreja e eu dizia os dias de cultos, pelo telefone o demônio entrou nela. E pelo telefone ela mudou o tom da voz e ela me disse assim. Pelo telefone, amém, agora deu. Pelo telefone ela mudou o tom da voz, ela me disse assim: eu não deixarei, o demônio falando na boca dela, que ela chegue até aí, seu desgraçado. Ela não vai chegar aí. Pelo telefone, irmão, conversando. Eu tive um susto, porque já era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha me contado, nunca tinha lido, não esperava aquilo.
E imediatamente nós começamos a orar. Eu comecei a orar e a repreender, e o telefone foi desligado. Eu não tive como retornar, não tive como entrar em contato. Não sei onde está essa mulher, que Deus tenha libertado e esteja agora dentro de uma congregação, em nome de Jesus. Mas aconteceu isso. Seres malignos atuando não só na mentalidade do homem, mas em todas as esferas. E aí eu estou contando isso para fazer medo em você? De jeito nenhum, irmãos. Para que medo? O que está em ti, o que há em ti, é bem maior, amém? Não é para fazer medo, mas isso, nós que servimos ao Senhor, e que recebemos a salvação pela fé, e que estamos no caminho, e que se estamos no caminho, estamos em batalha, precisamos, como se diz a Bíblia, não ignorar os ardis, os planos do maligno, e saber orar, e orar às vezes com oração de batalha, não apenas orar: Pai, tem misericórdia, ó Senhor, sou teu filho, faça isso. Tem horas que a oração não é ao Pai, a oração ela é de confronto. A oração é assim: Satanás, em nome de Jesus, você não fica, você não reina, eu não te sirvo, e você sai, porque o Senhor me deu autoridade sobre o teu movimento, o teu ser e sobre as tuas ações. Aí você já não ora, ó Pai, não, você já enfrenta o maligno, determinando e crendo no poder. Levanta sua mão assim, você que quer receber. A partir de hoje, só ouça, a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus vai lhe dar discernimento, e você vai saber como orar, a hora de orar como um pedido, e a hora de orar como decretando a derrota daquele que já foi derrotado na cruz pelo sangue de Jesus. O Senhor lhe dará discernimento sobre as situações que você enfrenta, e a tua oração será a oração própria, necessária, em nome de Jesus. Receba, diga amém. Exalta o nome do Senhor. Receba, exalta o nome do Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Não era isso, irmãos, que eu estava no espírito, eu estava com outra coisa, mas tinha necessidade espiritual de nós falarmos sobre isso. Então eu contei a primeira visão, amém? Nós estamos orando contra os malignos e vamos orar sempre até hoje, mas eu tenho certeza que ele não está nessa porta aí mais. Eu tenho certeza que os demônios, eles não estão atrapalhando as pessoas a ir para a igreja mais. Eu tenho certeza que os demônios não estão atrapalhando as pessoas a entrar aqui mais. Só vai diminuindo, acompanha, me ajuda a pregar. Eu tenho certeza que o demônio já saiu. Hoje nós temos uma família que veio lá de Capim Branco. Amém? Uma família que veio lá de Capim Branco para estar aqui. Veio ontem, era estudo, preferiu deixar e voltar hoje. Está ali a família ali. Se o demônio tivesse aí, ele estaria vindo, irmão, de longe, não poderia. Quem está aqui hoje por convite ou pela primeira vez também? Dá um sinal. Olha ali. Olha que maravilha. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Amém, queridos? Isso é uma prova que Deus mostra. A gente tem que fazer uma oração de combate, de destruição da operação do maligno. Ah, pastor, mas por que Deus não tirou? Querido, o Senhor subiu ao céu e deu dons aos homens, a você, e coopera com você no Evangelho. Se você não move, se você não faz, se você não crê, se você não dispõe, se você não arranca o carro, vem para a congregação, se você não para, 5 horas, é hora de começar e descer ao templo, porque vou adorar, vou ouvir a palavra, vou receber. Se você não tem essa disposição, fica difícil. Já não é Deus, está com você a autoridade. Quando os discípulos estavam no barco,
e veio a onda e a tempestade, Jesus repreendeu. O que Jesus disse a eles? Jesus chamou eles de bule, né? Homem de pouca fé. O que Jesus está dizendo com eles? Vocês me matam de vergonha? Agora, uma aguinha dessas vocês não conseguem repreender? O que Jesus estava dizendo? Já está com vocês, por que vocês não manifestou? Jesus repreendeu. Isso é uma lição para nós. Tem coisas que você está orando como se fosse mendigando ao Pai, sendo que o poder já está com você de destrancar e de ir lá e conquistar o que Deus já te abençoou. Tem momentos que não precisa, irmão, de você orar como se fosse um mendigo espiritual, que não pode existir, não. Nem oração pode ser assim. Não pode orar assim. O Senhor ele ouvir, ele ouve, mas ele não responde oração de mendigo espiritual. O que é? Ó Deus, o Senhor está vendo. Ó Pai, eu vou na sua igreja. O Senhor lembra, eu dei o dízimo certinho, a irmã orou, até agora nada. Acontece com o irmão da direita. Isso é oração de mendigo espiritual. Não pode existir. O Senhor disse: por que vocês não repreenderam? Vocês são de pouca fé. Andaram comigo, ouviram minha palavra, viram eu fazendo, por que não fizeram? Porque Jesus sabia que ele ia sair da terra, voltar ao céu, ia dar aos homens, estava dando aos homens o direito de cumprir e continuar o ministério dele. Diga assim: eu continuo a obra de Jesus. Igual o pastor Júlio falou assim: mas por que os anjos quiseram? Os anjos ajudam quem? Fala eu. Os anjos te ajudam, é eu, ajuda você. Não é você que serve os anjos te servem. O Senhor deu ordem a quem? Aos anjos, ao teu respeito. Você acionou a fé. Lembra daquela palavra que eu disse, ativar? Você ativou o que você tem com Deus em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus, quando você ora em nome de Jesus, você ativou o que você tem. Quando você ativa, o Senhor libera anjos, no mínimo 2. No mínimo 2 anjos. O Senhor chama 2 e fala: agora, ao redor deles, livra do mal, porque eles estão destinados à salvação. Livro de Hebreus. O Senhor dá ordem aos anjos para que acampe, livro de Salmos também, ao seu lado, e lute, te proteja, porque você herdou a salvação pela fé, está herdando no processo da esperança, e enquanto caminha, vai manifestando o nome de Jesus, na casa, na sala, na onde passa, você é agente de Deus. O Senhor libera 2 anjos ao seu, 2 guarda-costas, que você não paga, é financiado pelo céu. Pastor, mas os anjos fazem o quê? Irmãos, aí eu precisava de outro tempo para falar o que eles fazem, rapidinho para você entender. Acidente, era para bater o carro, a moto, dar uma perca total, um prejuízo grande, quebrar parte do corpo. O anjo consegue pôr a mão, dar um desvio, dar uma coisa leve, no máximo um arranhãozinho. Você continua o trabalho, mesma coisa. Não foi você que foi. E tem gente que fala assim: se eu não fosse esperto e bom no volante. Não é você, querido. Deixa de orgulho. É anjo de Deus. E não é para dar glória a anjo, não. É o Pai das luzes que te abençoou. E com ele, para você, não tem sombra de variação. Ele diz: é meu, está abençoado. O anjo protege e o maligno não toca. Amém, queridos? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Não é você que dirige bem. Eu lembrei agora até do meu tio. Tem que falar com cuidado, porque a filha dele está até ali. Eu não vi bem essa cena, minha irmã que conta. O meu tio subiu em cima de um pé de abacate, alto, o pé de abacate. Saiu caindo lá de cima. Caindo, irmão, gritando, e batendo uma gaia, batendo a outra, batendo a outra, batendo a outra.
Eu não vi, quem viu disso morreu. De repente a perna dele ficou pendurada. Ele ficou pendurado, sabe como a gente fazia balangando? Você põe a perna e fica de cabeça para lá. Ele ficou pendurado. Na hora ele disse assim: gente, como eu sou esperto. Eu tenho certeza, irmão, que os anjos dele falaram assim: nós podíamos ter deixado cair. Porque não foi ele, irmão. Quem que cai de cima de um pé de abacate de não sei de quantos metros e fica um pé? Eu que sou esperto. Tem coisa que eu acho que os anjos falam assim: vamos deixar passar, é para da próxima, deixa ele. E se eu não engano, hoje está com a coluna doendo, né, Carla? Olha aí o castigo. Hoje está com a coluna doendo sem cair do pé do abacate. Vai ver que é pagando. Porque isso é anjo, irmão. É anjo que luta ao seu favor. Tiro. E aí eu poderia falar, primeiras coisas que acontecem nisso que os anjos fazem, livramentos. Irmão, eu tenho certeza de duas coisas que me aconteceu, de livramento de morte, que não foi a minha esperteza, a minha sagacidade, anjos de Deus. Um acidente de um carro dirigido por demônios que passou perto de mim, e outro de um acidente que eu tive de moto, que era para ter quebrado, machucado, e só Deus sabe o que teria acontecido. Para mim ter uma testemunha, você consegue lembrar de alguma coisa na sua vida agora, que caiu, que moveu, que aconteceu, e não houve nada grave na sua vida, e que você agora glorifica o Senhor pelos anjos que o Senhor colocou? Você consegue? Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco. Olha que maravilha. Vamos agradecer a Deus, irmãos, pela providência. Louvado é o nome de Jesus, porque Ele libera anjos aos nossos favores. Que maravilha. É uma igreja que reconhece que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Isso é bom demais, irmãos. Isso é bom demais. Vamos prosseguir. Está faltando uma coisa, né? Eu falei desse espírito maligno, nós já oramos, ele já foi derrotado. Aí o Senhor me deu uma visão agora, essa semana passada. Você que está assistindo o programa, você pode ver que eu estou fazendo uma chamada. O Patrick escreveu embaixo do programa uma vigília que vai ter dia 3/3 do mês que vem. Primeiro sábado de março. Uma vigília aqui na igreja. Hora da vigília, 11h30 da noite. Vai ter essa vigília aqui. Por que vai ter essa vigília? Porque o Senhor me deu uma visão muito espiritual. E eu quero compartilhar para você entender a importância. O que você está lidando e movendo. O Senhor me mostrou, eu estava andando com outros pastores e eu ia em outra igreja. Não era tempo da salvação. Eu ia em outra igreja fazer uma visita. Nós saímos uma quantidade de pessoas grande para ir nessa igreja. Quando chegou na porta da igreja, já estava poucas pessoas minguando, já não tinha quantidade que saiu para entrar ali. Presta atenção aqui. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu perguntei: mas como que entramos nessa igreja? Está tão difícil, não tem porta. Aí a rampa era escorregadia muito grande. Aí eu via gente subindo em corda, outras pessoas pelejando com escada, que estava quando perigoso cair. E eu falei assim: nossa, mas é difícil demais entrar dentro dessa igreja, pastor. E ele disse: não, é assim, está com muita dificuldade mesmo, mas é assim que nós entramos. E algumas poucas pessoas que chegaram, algumas poucas conseguiram entrar dentro da igreja. Chegando dentro do templo com poucas pessoas, muitas coisas estavam faltando dentro daquela igreja. E dentro da visão, o Senhor me dizia, eu lá dentro vendo aquilo, e vinha a interpretação da própria visão, me falando assim: ore para ser destruído os espíritos malignos, que agora não está na porta, os espíritos malignos que estão na cidade, que estão nas regiões, impedindo as pessoas de ir à minha casa, a casa do Senhor. Gente que está sedento, está faminto, está precisando, precisa de cura e não consegue se levantar para vir. E os que conseguem e começa a caminhada, é interrompido no meio da caminhada. Vem as preocupações, vem os prazeres, vem as questões da vida e para. E os que chegam na porta ainda tem outra dificuldade. E dentro da casa está faltando coisa. E o Senhor me diz: ora para que esse espírito pare de travar as pessoas a chegar à minha casa, e ore para que haja prosperidade financeira, porque as igrejas que estão fazendo uma boa obra estão passando dificuldade na área financeira. Imediatamente eu levantei com algo no meu espírito, sem falar nada, e perguntando o que eu posso fazer, e veio: vamos levantar uma
uma noite de clamor, de oração e de lágrimas, começando aqui no Templo da Salvação. Vai ser dia 3, o primeiro sábado de março, 11h30 da noite. Quem é que vai vir? A pessoa que sabe que tem o chamado para o combate na oração. Quem é que pode vir? Quem tem a disposição de ficar até acabar. Pastor, mas eu vou vir para ir embora 3 horas da manhã. Não venha. Eu vou vir depois de meia-noite que eu largo o serviço. Não venha. Se você não pode chegar de 11h30 a 11h45 ou antes, mas no máximo 11h45, você não vai vir, não participa. Se você não tem disponibilidade de ficar até 6, 5 ou 7 da manhã, eu não sei a hora que vai terminar, também não participa. Eu quero pessoas que têm condição de chegar no horário certo, que vai orar, entrar em batalha e que só vai sair quando terminar. Vai ser feito isso em nome de Jesus. Aberto a outras igrejas, estou falando no programa, aberto. O meu desejo é que uma vez ao mês tenhamos esta vigília. Primeiro começa aqui, depois nós vamos para outra congregação de alguns pastores que forem participar, ou de algumas irmãs, e uma vez por mês estaremos reunindo para batalhar em favor da igreja que nós estivermos orando e da cidade que as pessoas precisam ser salvas em nome de Jesus. Quem entendeu, irmãos? Por que o Senhor mostra isso? Porque nós vivemos na terra, vivemos e existimos, mas o ser maligno atua numa realidade maior do que os nossos olhos conseguem ver. E nós não conseguimos vencer esse ser maligno a não ser com o joelho e clamando ao reino de Deus para ser natural através das suas manifestações sobrenaturais. Tem que clamar, tem que atrair o reino. Eu não quero nem perguntar quem vai estar aqui, porque quem tem o chamado para estar, vai estar. Quem já tem dúvida se consegue ou não, não precisa vir. É quem ora, de preferência quem está em comunhão, em nome de Jesus. Vamos voltar para o nosso texto então, que eu li, para a gente fazer um término, segundo a direção de Deus. O Marcos capítulo 5, vai falar desse homem então, com uma característica maligna e perversa. E eu quero ser breve dizendo para você o seguinte: qual que é a característica desse homem? Ele morava em sepulcros. Primeira característica de um ser possuído pelo maligno. O diabo tira o ser humano da convivência social. Você conhece alguém que não consegue mais sentar na mesa, conversar, ter amizade, filho, mãe, ou pai, ou parente, que ficou excluído? Característica de ser maligno possuindo. Tira ele do convívio social. Não tem prazer de estar mais em casa. Isso é demônio. Tira ele do convívio de casa, da família, de amigos, isola a pessoa. Característica de um ser maligno atuando. Esse aqui vivia no sepulcro, afastamento. Primeira característica de alguém possuído pelo maligno. Não, você vê pessoas que são usuários, viciados, como que eles ficam? Sozinhos, excluídos, andando de cabeça baixa. Nem bandos eles andam, é um, no máximo 2, e anda sozinho, desgovernado. Entra na casa, mal toma um banho, pega uma coisa e sai. Satanás exclui, tira ele do convívio, do mesmo modo que Satanás tira gente da comunhão da igreja. Pessoas que eu sirvo o Senhor, mas não preciso de congregar. O Senhor Jesus é o meu pastor, Ele é o meu mestre, Ele é o evangelista. O Senhor Jesus é tudo, e não consegue estar na congregação. Influência maligna. A pessoa não consegue entrar no meio. Está aqui, ó, nesse ambiente, não consegue ter prazer em estar no meio de pessoas. Característica do maligno. Tem que congregar, tem que estar junto e nunca abandonar a congregação. Então esse homem vivia no sepulcro. Característica: Satanás tira do convívio. Esse homem tinha um espírito forte, maligno. A Bíblia descreve como espírito imundo. Ele fazia a sua casa dentro do sepulcro. A habitação, a morada de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que está endemoniada, é no meio a imundícias. Você já entrou em casa de pessoas possessas? Quem já entrou em casa de gente endemoniada? Característica: sujeira, é ou não é? Não é verdade? Eu mais o pastor Júlio, quando a gente estava no bairro Orozimo, nós fomos visitar uma casa de uma mulher, ajudar ela que estava com dificuldade, e que o demônio sempre pegava ela. Irmãos, eu não consegui ajudar direito, porque não dá para descrever o que a gente viu ali.
imagina coisas que nunca poderia acontecer, estava acontecendo na casa daquela mulher. Ela dormia, vivia, cozinhava com aquela água que nem porco tomava. Isso é demônio. Demônio. Isso é maligno, operação. Satanás, ele inverte todas as coisas. Deus é luz, ele trabalha com trevas. Deus é verdade, ele trabalha com mentira. Deus trabalha com inteligência, com dons, com sabedoria, ele coloca burrice, ignorância, sabe, bater no peito. Ele inverte os atributos de Deus. Preciso aqui ganhar tempo. Vamos lá. Ele, versículo 4, era preso com grilhões e cadeias, e as cadeias eram feitas em pedaços, ninguém podia amansar. Pessoas possuídas por demônios têm poderes também. Ai, pastor, mas isso é bom? Bom nada. Isso não é bom não. Poderes de morte. O demônio dá à pessoa capacidade. Esse homem, um dia eu falei isso aqui e volto a repetir. Esse homem era a inveja de Satanás com Sansão. Vocês lembram que Sansão arrebentava cordas e correntes e portões? Esse homem também arrebentava, porém usado com o poder das trevas. Nem toda manifestação de poder provém de Deus. Irmãos, terreiros de feitiçaria, há obras malignas ali de gente que opera e tira tumor em terreiros de macumba, porque Satanás dá aos seres poder. Qual que é o objetivo daquela operação? Escravizar aquela pessoa para ser dependente, escravo do terreiro, até cair no abismo, no lago de fogo. Que Satanás entrega poder aos homens, ele entrega. Isso não tem como a gente negar. Mas ele entrega, e essas pessoas ele usa desse modo. Não vive com família, não senta numa mesa, vai viver como um animal, nem sempre vai usar os poderes na hora que quer, porque tem vezes que Satanás o abandonava e as pessoas pegavam aquele homem, batiam naquele homem e prendiam aquele homem. E quando Satanás resolvia voltar, ele despedaçava tudo. O poder do maligno, Satanás no terreiro chama as pessoas que ele usa, diz, alguém sabe? De cavalo. O Senhor Jesus chama de amigo. Satanás chama de cavalo, de animal. E Jesus chama de amigo. Vinde benditos do meu Pai. Que o Senhor abra o entendimento de quem está preso nesse mundo, sendo animal usado pelo maligno na voz dele, para que eles possam correr para o braço do bom pastor. Satanás chama de cavalo quem ele usa no terreiro. Jesus chama de amigo. Prendia ele, dava poder e ele rebentava, e ninguém podia o amansar. Característica de quem é usado por Satanás: violento. Guarda isso, é violento. A pessoa é violento, isso é característica do maligno. Ninguém podia o amansar, ter conversa, agradar. A pessoa é raivoso, falta babá verde. Violência, resolve na ira. Característica de quem nem sempre pode estar possuído, mas tem uma influência do maligno. Porque eu conheço pessoas que não são violentas, mas amam sujeira. Consegue entender isso? Pessoas que a casa é até limpa, mas é violento, é violenta. Pessoas que até não são violentos e nem tem casa com sujeiras, mas vivem sempre isolados. Então são pessoas que não estão endemoniados, mas estão sofrendo alguma influência. Precisa de libertação. Você está entendendo, querido? Quer que eu pare? E aí acontece algo. Esse homem vê Jesus e o adora, mesmo numa situação dessa. Agora, eu não vou ter tempo de explicar isso aqui, porque acontece algo muito profundo aqui.
Ele vê e adora. Logo no versículo 7, o demônio diz: o que tenho contigo? Ele está dizendo: não me mandes embora. Mas é o versículo 8 que explica: quando esse homem adora a Jesus, não é o demônio que está adorando, porque o demônio não adora, é o homem que está com a consciência limpa, porque o demônio não possui uma pessoa o tempo todo. O demônio não possui uma pessoa o tempo todo. Você já viu gente que tem algum ataque com vício, com alguma coisa, mas consegue ficar 3 semanas em paz? A pessoa, não, graças a Deus, melhorou bem, olha que maravilha, vai dar um mês, depois muda todo. Porque o demônio não fica o tempo todo na vida de uma pessoa. Não tem um demônio para cada ser humano. Anjos tem, mas demônio não. O demônio, o número dele é limitado. O dos anjos são milhares de milhares, os demônios não. Então o demônio fica na vida de alguém, aí ele sai, fica 2 semanas na vida de outro, aí ele volta, andando até por lugares secos, procurando aonde está ruim, entra, depois volta. Ele faz isso. É por isso que tem pessoas que melhoram o tempo, depois volta, melhoram o tempo, depois volta. Porque se verdadeiramente o filho não libertar, o demônio sai, parece que tem libertação, mas ele volta e se torna sempre pior. Demônios não atuam o tempo todo. Então, provavelmente, quando Jesus entrou no terreiro do maligno, aquele homem estava com a consciência não dominada pelo maligno, e ele sabia que ele precisava de cura. Porque toda pessoa que sofre na mão de Satanás sabe que o caminho que está andando é errado, é mau, é perverso, vai terminar em morte, e ele está desesperado para voltar, mas está preso pelo demônio em cemitérios, sepulcros, cavernas e concorrentes. E nós cristãos, nós temos que aprender a algo muito importante, que nós temos errado. E não é dizer ele quer assim, ele não tem vergonha. É nós que precisamos usar a autoridade e chegar onde ele está amarrado, não esperar que ele venha nesse lugar limpo. Porque Jesus não esperou esse homem ir no templo, Jesus se encontrou com ele no sepulcro. Esse é o papel nosso, de não esconder de alguém que está em necessidade. Esse é o papel nosso. É por isso que eu orei para o Senhor te dar espírito de discernimento, e você não ser covarde e nem egoísta de olhar alguém, saber de uma família. Irmãos, tem gente que sabe de família que está sofrendo desesperada e não tem coragem nem de falar com nós, pastores, obreiros, ou com as irmãs, para entrar lá e entrar em combate e libertar. Não faça isso. Jesus entrou na região, no lugar de Satanás, aonde ele habitava, para salvar aquele que estava no lamaçal. Ele pisou no terreiro do maligno, aonde ele reinava e onde ele batia os tambores. Jesus foi lá. Agora Jesus não está aqui como homem e carne mais. Quem é que vai? Diga assim: eu. É você que tem que ir. Ou para que a Bíblia fala que te deu um espírito de coragem, de força e não de medo? Não posso estender. Ele viu Jesus e adorou, ainda tinha consciência. Quando Jesus viu aquele homem adorando, Jesus, que não trabalha com a visão, com vista, mas trabalha no mundo espiritual, Jesus viu a situação daquele homem, e Jesus viu o poder de Satanás naquele homem. E quando aquele homem estava adorando, Jesus interrompe e diz ao demônio: sai dele. Aquele demônio, espírito maligno, na hora se manifestou. É por isso que fala assim: olha, ele o adorou e o demônio disse: não me atormente, porque fica confuso. Um homem adora, o demônio diz: não atormente. Mas versículo 6, ele adorou. Aí Jesus viu que ele tinha uma prisão, e Jesus na hora repreendeu o maligno. O maligno então fala: não me manda embora, não me tira daqui, não me atormente. Satanás estava dizendo: eu tenho autoridade sobre esse corpo, eu estou possuindo esse corpo, eu fui chamado para estar aqui, essa é a minha região, eu atuo nas trevas, ele dá lugar para eu agir. O Senhor não pode fazer isso. Satanás estava dialogando com Jesus: não pode, não me atormente, não me manda embora, eu tenho autoridade para estar aqui.
Satanás não tem autoridade para estar e possuir a vida de ninguém. Ele é atrevido, porque cada ser humano, irmão, tem parte de Deus dentro dele. Para começar, ele vive. Não é Satanás que dá vida, é Deus. Qual que é a missão de Satanás? Matar, não é dar vida. Satanás, ele luta para não sair, ele não sai com a palavra. É por isso que a Bíblia fala várias vezes: não temas, ser persistente, não desista, tenta de novo, porque Satanás é teimoso, ele não sai. Até com Jesus ele disse: não sai, eu tenho autoridade para estar aqui. Tem gente que começou alguma obra em batalhas na vida, em alguma área, e você desistiu. O Espírito Santo de Deus está falando com você: volte a batalhar até que saia todo o espírito maligno desta vida, desta casa, dessa região ou dessa situação com alguém aqui nesta noite. É para você voltar a batalhar e decretar a derrota dele, e só parar quando a pessoa estiver sã, em consciência e clamando para acompanhar você para a casa de Deus. Está com você a autoridade. Jesus diz: homens de pouca fé, está com você a autoridade. Você veio nesta noite para escutar: está com você a autoridade. O Senhor já entregou para você a autoridade, irmão, em nome de Jesus, de vitória. E aí aquele demônio, ele pediu ao Senhor. O demônio faz até uma oração, dizendo: não me manda, não me manda. E quando Satanás vê que não tem jeito, que ele vai ter que sair, Satanás vê que não tem jeito, que ele vai ter que sair, porque quem está diante dele, manda dele, é maior do que ele. Satanás tenta fazer uma negociação e consegue. Depois eu vou explicar, que eu não tenho tempo, por que ele consegue, por que nesse caso aqui ele teve legalidade e conseguiu. Ele consegue. Satanás fala: deixa pelo menos eu entrar naqueles porcos. Satanás está negociando com Jesus, irmão. É por isso que tem que ter espírito de discernimento. Eu vou sair dele, deixa pelo menos eu entrar naqueles porcos. E Jesus permite. Jesus permite. Muita gente questiona, né? Por que permitiu? Por que permitiu? Deixa eu falar rapidinho. Porque Deus tinha dado uma palavra para não criar porcos. O povo que conhecia da palavra dos judeus não podia criar, não podia comer. E essas pessoas que estavam aqui, quiseram sair distante de Jerusalém para desobedecer e criar porcos. O Senhor permitiu eles crescer um pouco na criação, mas logo ia vir a consequência. Foi por isso que Jesus falou: pode, porque a criação dos porcos já era um estado de desobediência há muito tempo. Amém, querido? Tem coisas que o Senhor nos livra de todo mal, mas faz, continua. Uma hora traz uma consequência grande. É a criação dos porcos. Não era para estar criando porcos. Foi por isso que o Senhor permitiu: vá neles, pode entrar. Quase 2.000 porcos. Hoje seria um valor absurdo, né? Quantos que vale cada porco aí daí? Hã? Tem um preço na sua Bíblia? Daria mais ou menos, então, uns 400 mil, você falou? Não fala o valor total. 400 mil que daria isso, mais ou menos isso? É? Foi o prejuízo que aquele povo teve. O que eles conquistaram no tempo da desobediência, perdeu em 5 minutos. Isso é para a nossa vida, viu? Em nome de Jesus. Aprender. Quando os porcos caíram, o Satanás afogou eles. Versículo 12, versículo 13, afogou, as pessoas fugiram. O homem ficou então, o homem que tinha uma legião, agora ele estava assentado, assento, calma, paz, assentado, já não era mais violento, ele estava assentado, paz, descanso. Quem tem paz descansa. Estava assentado, versículo 15, vestido, razão, agora ele tinha capacidade de julgar que ele estava nu, vestido agora, olha aí, prudência, perfeito juízo, ele sabia discernir qualquer coisa agora, sabia tomar decisões. Não é poderoso quando o Senhor liberta. Assentado, vestido, em perfeito juízo,
E temeram, o povo temeu vendo aquele homem. E aquele homem, depois de estar nesse estado, ele faz então um pedido ao Senhor: deixa eu estar com o Senhor, deixa eu ir onde o Senhor está indo. E Jesus fala: não, você não pode vir não, nós vamos ir para Jerusalém. Mas Jesus torna aquele homem pastor da cidade de Gadara. Da noite para o dia, o Senhor fala assim: vai para sua casa, fala com os irmãos, prega na cidade, fala o que aconteceu com você, o que Deus fez com você. O homem tornou evangelista na hora, e ele saiu a pregar o evangelho. Quando acontece a libertação, é maravilhoso. Irmãos, mas eu disse isso tudo e terminei de uma forma assim mais rápida, porque eu quero, o que está no meu coração para transmitir com você essa noite, é que o Adriano falou aqui no início, e é por isso que eu preguei, que eu vim com 3 mensagens na minha mente, e falei: Senhor, mediante o culto eu vou saber qual é. Aí quando o Adriano comentou sobre não desistir, sobre você continuar, essa passagem ficou mais no meu coração. O que me chama a atenção nessa história? Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês preparassem aquele louvor de novo que você cantou. Eu chorava para as paredes ouvir. Enquanto eles preparam, e eles vão preparando, prestando atenção na palavra, olha aqui para mim, irmãos. O que me chama a atenção nesse homem? O que é forte nesse homem? O que esse homem destaca? A capacidade de resistir. Olha para cá. Esse homem destaca na capacidade de resistir. Olha para cá, irmãos. Agora é o bolo da mensagem. Pega isso aqui. O Senhor já liberou algumas profecias, algumas bênçãos, mas que agora é o X. Ele destaca na capacidade de continuar de pé, apesar da grande tribulação espiritual que ele estava passando. Esse homem estava sendo possuído por em torno de, no mínimo, algumas pessoas falam até 7.000 demônios, porque era uma legião, mas era no mínimo 3.000 demônios possuíam o corpo daquele homem. 3.000 demônios possuíam o corpo daquele homem. Ele morava no cemitério, é verdade. Ele não tinha roupa, rasgava, é verdade. Correntes era presa naquele homem, ele despedaçava, é verdade. Barra de ferro era usado para travar aquele homem, é verdade. Ele foi expulso da família, é verdade. Olha para cá. Esse homem vivia nas trevas e no sepulcro. 3.000 demônios possuíam aquele homem. Olha para cá, irmãos. Mas quando ele viu Jesus, pelo menos por um segundo do tempo, ele conseguiu adorar. Ele estava dando um sinal de desespero. Ainda por segundos ele conseguiu se render. 2.000 porcos, quando foram possuídos pelos demônios, morreram. E aquele ser humano sozinho estava resistindo a quase 3 ou 6.000 demônios ainda. É isso que me chama a atenção nesse texto. E é por isso que eu disse a você: o demônio não tem autoridade de possuir o corpo de ninguém. A pessoa com um pouquinho, irmão, pavio, saindo fumaça, não está acendendo, está dando aqueles relâmpagos assim, acende, apaga. Ele está gritando para o mundo celestial uma ajuda, para Deus enviar um filho para resgatar, porque não aguenta mais aquela situação. E hoje tem gente aqui me ouvindo, que o que você tem suportado, que o que você tem enfrentado tem sido maior do que as suas forças. Deus não permite prova. Deus, quando Ele está trabalhando em total liberdade, Ele não permite. Mas quando Satanás achou uma brecha e agiu, vem situações que você não consegue suportar. É por isso que tem suicídio. Então, há a interpretação desse texto.
Mas eu não estou passando prova que Deus não permite. Deus não permite, mas o Satanás age fora da sua capacidade. Por que tem gente que suicida? Por que tem gente que vira um animal? E tem gente aqui hoje que você vem enfrentando situações terríveis. Você não tem corrido e não tem andado conforme está escrito no profeta Isaías. E nem tem andado, você não anda, você não corre, nem voa. Os 3 estágios. Você está rastejando. Mas o Senhor viu o seu esforço e o que você tem enfrentado e não tem entregado a sua vida e a sua alma ao poder de Satanás. Capacidade de resistir. E hoje eu vou orar, e pelo poder da palavra do Senhor que foi entregue, o demônio será expulso, e você, pelo espírito de discernimento, vai resolver hoje, se for possível, se não amanhã, o que você precisa resolver com alguém, consigo mesmo, para que nunca mais esse espírito volte e ache espaço para agir. Esse homem suportou o que 2.000 porcos não suportaram. Se coloca de pé comigo, em nome de Jesus. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus ao nosso coração. Esse homem suportou por muitos anos o que ele não podia dividir com ninguém, porque as pessoas tinham medo de conversar com ele, só chegava perto dele para prender ele. Mas ele estava numa luta, ainda que o demônio possuía, ele não se entregou. E quando viu Jesus, o adorou. Eu queria falar mais de outras coisas aqui, irmãos, mas eu sou um pouco chato com o horário, porque eu sei da responsabilidade da condução de alguém. Esse homem, acredite na história nova de Deus para você, irmãos. Nunca, por mais que seja a luta e a dor que você passa, ou a fraqueza que você esteja, seja como aquela mulher do fluxo de sangue, ainda tem uma esperança. Se eu a menos tocar, se eu a pelo menos passar a mão, se eu pelo menos chegar perto, a esperança mantinha ela viva. Eu não posso entrar na igreja, o sacerdote não pode colocar a mão, eu sou imundo e estou fraca, mas se eu pelo menos tiver uma chance, eu não abro mão desse milagre. É 1 em 100, é 1 em 1 milhão, mas eu creio, se eu pelo menos chegar perto, há um caminho para você. Há um caminho para você. E se você está no estado que você está assim, pastor, a fraqueza é grande demais. É grande. Eu estou no estado, pastor, que eu não vejo recurso. Isaías 40 e 29, Deus dá força ao cansado. Hoje, multiplica a força daquele que perdeu tudo. Vai recebendo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você não espera mais em si, mas o Senhor. Subirão como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Um diz ao outro, esforça-te. Eu não sou de fazer isso, mas em nome de Jesus, seja um profeta agora. Coloca a mão sobre alguém, a mão direita, e diga assim, esforça-te em nome de Jesus. Fala para alguém, esforça-te, esforça-te, não desanime, esforça-te, você vai conseguir, esforça-te em nome de Jesus. Coloca a mão em alguém, esforça-te, pode colocar a mão, deixa,
Faça isso como algo profético. Esforça-te. Diga, esforça-te. Eu não sou de pedir, mas é a Bíblia, é Isaías que está dizendo e mandando. Capítulo 41, versículo 6. Um companheiro diz ao outro: esforça-te, esforça-te, não desanime, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Força, força, força. O Senhor dá força ao cansado. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo para a igreja: não temas, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo para o homem e para a mulher: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha força. É o Senhor que está dizendo nesta noite. E se você chegou no estado que diz assim: pastor, eu não sei de onde vem a situação. Isaías 41 e 18, Deus diz: eu abro rios até nos lugares altos. Deus está dizendo: eu faço o impossível. Eu faço o impossível. Eu abro rios e faço que rios correm em lugares altos. E no meio dos vales eu torno como um deserto. Deus muda as coisas, irmãos. Em terra seca eu faço virar manancial. Receba em nome de Jesus. Eu queria falar mais, mas o versículo 21 ainda diz uma coisa. Isso eu quero que você guarde no seu coração. Isso é arma de combate. Isso é arma de combate que eu vou dizer para você. Eu acredito que você nunca ouviu. Eu acredito que você nunca ouviu. Isaías 41 e versículo 21. Deus está dizendo: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei para mim as suas razões. Oh, aleluia. Você sabe o que Deus está dizendo? Apresenta a mim e fala comigo. Por que você quer isso? Qual que é a razão? Eu quero ouvir a sua razão. Apresenta, chegue perante mim e apresenta as suas razões. O Senhor está dizendo: vamos negociar. Aleluia, eu quero negociar com o Senhor. Deus está dizendo: chega perto de mim e apresenta as suas razões. Oh Senhor Jesus, o Senhor está te dando sabedoria para orar, apresentando a Ele razões agora. Razões agora, razões. Pastor, mas como? Ô, irmão, você aguenta a mão comigo, mas se eu demorar muito 15 minutos, você aguenta? Porque tem coisa que eu preciso liberar hoje. Precisa ser hoje. Você aguenta, irmão, 15 minutos comigo? Apresenta as suas razões. Você sabe o que Deus está falando? Deixa eu te dar um segredo aqui, ó, mais uma revelação para você em nome de Jesus. Quando Ana orou e pediu um filho, os sábios dizem que ela disse assim para o Senhor: Deus Todo-Poderoso, o Senhor criaste tudo com um propósito, presta atenção. E Ana, quando queria Samuel, ela disse assim: tudo tem um propósito. As mãos pegam, os pássaros voam, fazem casas, pega com o bico e alimenta os filhos. E Ana foi dando as razões, e ela disse: eu tenho um ventre, eu tenho um útero, mas ele não gera filhos. Eu tenho seios, mas eles não ficam cheios para amamentar uma criança. Por que tu me deste o corpo de uma mulher, o desejo de ter filho, seios para amamentar, e o útero se eu não gero? E os sábios dizem: o Senhor ouviu as razões de Ana naquela noite. Aprende a orar apresentando a Deus as suas razões. Por que eu quero uma igreja maior? Para tirar as pessoas que estão nas mãos de Satanás e introduzi-las no reino de luz e serem salvos. Isso é uma razão. Por que você quer o que você quer? Apresenta a Deus as suas razões, traga perante o Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vamos adorar o Senhor.
Vamos adorar o Senhor agora. Vamos adorar o Senhor. Enquanto adora, você fala. Enquanto louva a Deus, Ele que habita nos louvores, apresenta as suas razões a Ele. Você veio nesta noite para saber que o poder está com você e que você vai apresentar suas razões a Deus. Chorava é passado. A resposta eu vi cair no chão. Exaltado é o nome de Jesus. Ele está aqui. Minhas lágrimas do cálice cheio. Minha alma só faltava explodir. Mas Jesus ultrapassou o sepulcro. O seu corpo divinal Espírito Santo do Senhor. ultrapassa esta parede. Oh O Jesus. sol me trouxe o mar. Ultrapassa esta parede. A minha paz buscou. Toma essa igreja em tuas mãos. E resolve os meus problemas. E diz aqui estou. Eu quero uma igreja grande. Abre-se a porta, abre-se a janela, mostra minha estrela, pois é todo terra. As portas abrindo. Olha o caminho do Senhor. Venho contra vivo do meu Deus. Receba agora. Abre-se a porta, abre-se a janela, mostra minha estrela, pois é todo terra. Mostra meu caminho, já não estou sozinho. Tenho contra vivo do meu Recorre a Jesus agora. Querido, profético agora. Eu não posso demorar, pode continuar, só continua o som. Eu chorava para as paredes ouvir. O Senhor falou muita coisa na mensagem aqui. Mas Deus tem algo com você que não estava suportando mais. Quase que você nem chega aqui hoje. O homem suportou o que 2.000 porcos não suportaram e estava resistindo. Aquele dia chegou o dia da cura e da libertação. Hoje o Senhor dá força ao cansado. Mas se apresenta ao Senhor aqui. Só você que não estava suportando mais.
Rapidinho, sai do seu lugar. Só você que não estava suportando mais. Não venha por outro motivo. É você que não estava. Você que suporta e está lutando, mas era coisa que tinha passado da sua força. Você não sabe por que ainda está de pé. Fonte de água viva, terra do pão é o Senhor Jesus. Deus tem algo com todos, mas vocês que estão... Eu fico aqui, precisa de ajudar. Aí, isso. Não precisa ficar bem pertinho, porque eu vou pedir homens e mulheres de Deus para ajudar você. É só você que não vem por outro motivo não. É você que não estava suportando mais, ok? Os outros nós já somos abençoados mediante a fé, mas Deus está pedindo para com vocês que não estava suportando mais. Só vocês aqui na frente. Fonte de água viva, terra do pão. O que Deus fez com o gadareno, Ele faz com a vida de vocês agora. Expulsa o maligno, te dá juízo, roupas, desejo de estar com Jesus e entrega ministérios em nome do Senhor. Eu quero pedir que os obreiros, não todos, mas aqueles que queimam no coração de descer, ajude essas pessoas, coloca a mão sobre a vida delas, repreende o maligno, repreende a operação de Satanás e abençoa a vida dessas pessoas. Tenha liberdade de agir em nome de Jesus. Se a minha mãe e a irmã Rose tiver a testificação, podem vir orar em favor da vida dessas pessoas. Entrega ao Senhor. Deus opera no meio dos louvores. É hoje a sua bênção, é agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Vocês aí atrás, participa. Apresenta as suas razões a Deus. Deus está aqui, queridos. Vai tomando da fonte de água viva. Está sendo derrotado todas as paredes. Todo o empecilho, em nome de Jesus, sai. Receba, 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 receba. Deus te
recebeu a oração, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você ainda que não foi tocado por algum dos irmãos, para testificação, deixa eu ver, você que não foi tocado. Olha os irmãos aí para identificar, as irmãs para identificar. Você que não foi, vocês que estão, pode ficar aqui. Só os que não foram tocados ainda, eles estão aqui à frente, viu? Olha aí, irmã Glória, Cida, aqui ó, os que não foram tocados, receberam oração ainda. Ainda tem pessoas aqui, ora aqui em nome de Jesus, pode colocar as mãos. Aqui à frente, em nome de Jesus. Receba oração. Oh Deus Todo-Poderoso. Valorize o ambiente que você está dentro dele, irmão. Valorize o ambiente que você está, um ambiente espiritual. Um ambiente espiritual. Deixa sair de você. Prepare aquele Jesus aí que vocês cantaram. Exaltado seja o Todo-Poderoso, é esse? Isso, continua, Esther, isso. Aleluia. Não perde não, irmãos, não perde não. Flui. Senhor Deus, você saiu da sua casa para entrar aqui, é um ambiente espiritual. Aqui não é uma questão de religião, não é isso. Não é só religião, irmãos. Religião, eu vou lá, assisto um culto e volto. Tem manifestação de Deus. Deus fala, Deus toca. O demônio cai por terra. Deus traz juízo, Deus traz a sua consciência. Deus entrega ministério. Deus quebra a barreira. Deus tira do estado de morte. Deus dá força àquele que perdeu as forças. Deus dá visão. Deus abre rios, faz ter fonte em cima da montanha. Isso é Deus que faz o impossível. Você corre, você anda, você voa, renova forças como águia. Isso é um ambiente espiritual. Por que Deus não entregou a visão de seres querendo proibir as pessoas de chegar até a igreja do Senhor? E nós somos uma delas, não somos únicas. Porque tem várias igrejas que fazem um bom papel, mas nós somos uma delas. Senão Deus não estaria me mostrando. Por quê? Porque é um ambiente onde nós cremos no sobrenatural. É um ambiente onde Deus opera. É um ambiente onde tem milagre. É um ambiente onde tem manifestação. Tem que fazer fluir em nome de Jesus. Você já foi abençoado naquilo que você necessitava, amém? Quem estava cansado recebeu hoje força. Foi expulso o demônio que estava agindo. Foi expulso o demônio que estava atuando. Ele saiu em nome de Jesus. Você vai colocar em ordem algumas coisas que precisa hoje, se possível. Talvez você tenha que chegar em casa e resolver algo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Talvez você tenha que chegar num acordo. Assim não dá mais. A partir de hoje, conforme foi pregado, a mudança chegou. Os nossos filhos vão fazer assim, nós dois vamos fazer assim. Talvez seja com o irmão, talvez seja consigo mesmo, talvez seja uma limpeza física, ou seja uma limpeza em alguma área. Você vai remover, porque a vitória o Senhor já te deu. Para que você vai remover e ter essa conversa? Para consolidar as coisas. Você conquistou, agora governe em nome de Jesus. Conquistou, exerça autoridade. Conquistou, coloca a bandeira escrito Jesus reina. Jesus dá as ordens. A minha vida é uma bênção, a minha casa é uma maravilha, a minha família trabalha assim.
conquistou, agora governa em nome de Jesus. É por isso que eu pedi para cantar esse hino para a gente terminar. Exaltado seja aquele que abre o rio em cima da montanha. Exaltado seja aquele que entra dentro do sepulcro e expulsa legiões de demônios. Exaltado seja aquele que te trouxe aqui nesta noite. Exaltado seja aquele que liberou anjos, que te livrou de morte e de acidente. Exaltado seja aquele que está ouvindo as suas razões para te abençoar. Exaltemos o nome do Senhor para concluir em nome de Jesus. Onde só olhar Depois da libertação é esse lugar, irmão. Aleluia. Oh, glória. Exalte agora com todas as suas forças, diga! O lugar tão bonito, onde você vai. Creia nesse ambiente aqui, minha terra. Levanta as suas mãos, irmãos, levanta. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Deixa que os anjos contemplem. Deixa que os demônios vejam. Deixa que o céu receba. Dê um brado ao Senhor. Aleluia. Seu nome é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é do Senhor. É por isso que Satanás luta. Para não permitir as pessoas entrar num ambiente como esse. E é por isso que você tem que lutar contra as forças malignas em nome de Jesus. Não deixa de vir à igreja. Nunca aceite a voz de Satanás
para você sair do ministério. Nunca aceite o desânimo. Esforça-te. É para terminar. É para terminar. Aleluia! É noite de festa. Oh, eterno Jesus! Aleluia! Amém, e graças a Deus.